Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, obrigado pela sua presença aqui no Vamos Pra Cima Porco. Hoje é dia de Palmeiras e Corinthians, mas tem uma bomba aqui pra mostrar pra vocês. Vazou um áudio do Dudu, vazaram alguns áudios, aliás, dele conversando no ano passado com o Anderson Barros sobre a sua... ele dizendo que queria carinho, respeito, mais reconhecimento e tal, e o Palmeiras não queria renovar o contrato. Ele mostra a sua vontade de ir para o Cruzeiro e fala até do Corinthians. Por incrível que pareça, vamos acompanhar aqui e peço aí o seu like que ajuda muito o canal, e se você não é inscrito, se inscreva, você vai ter os melhores reacts aqui, tudo relacionado ao Palmeiras e também rivais. Quando descem vamos estar tirando aquele sarro dos rivais, que entretenimento é importante, a gente sabe zoar e também tem que saber ser zoado quando perdemos, infelizmente. Mas vamos pra cima hoje do Corinthians e vamos ver aqui, olhem as surpresas que vocês vão ter sobre o Dudu. Dudu, você tinha uma história linda no Palmeiras, você poderia ter encerrado seu ciclo de outra maneira. Bora lá. Mas não vamos deixar de falar, meus caros, sobre a tal da conversa de áudio revelada que surgiu aí do Dudu com o diretor de futebol do Palmeiras antes da saída. O UOL teve acesso aos áudios de uma conversa dele, o Dudu, com o Anderson Barros, diretor do Palmeiras, na qual o jogador fala sobre não querer sair do clube na ocasião, mas diz que não iria faltar interessados nele, citando inclusive o rival Corinthians. Vamos ouvir o áudio. Nunca vou querer sair do Palmeiras. Nunca vou querer sair do Palmeiras. Só um detalhe aqui, antes de começar o react, o Dudu já chegou a dar entrevista a dizer que o time que ele nunca jogaria seria o Corinthians. Que ele jamais jogaria, porque dedicação com o Palmeiras e tal, mas pra pressionar lá ele falou o nome do Corinthians, né? A minha vontade, desde quando eu comecei, vim pra cá, quando eu cheguei eu não tinha o pensamento que eu ia virar esse jogador que eu virei, e a importância que eu tenho pro torcedor, pra todo mundo, pra minha família. Eu sei da minha qualidade e da minha vontade que tem de estar no Palmeiras. Agora, eu preciso que vocês me demonstrem carinho e respeito por tudo que eu represento, por tudo que eu sou pra torcida, pra mim, entendeu? De virar pra mim e falar, Dudu, o desejo nosso também é que você continue. Se você virar pra mim e falar, não, Dudu, acho que é o momento certo de vocês ir embora, de você ir pro Cruzeiro, de você fazer isso, de você fazer aquilo, ok, pego e vou embora amanhã. Pra mim, tanto faz renovar ano que vem. Se eu não renovar, eu vou sair. Pode ter certeza que ano que vem, em dezembro, Cruzeiro vai me querer. Santos, Corinthians, quem quer que seja. Time, pra mim, não vai faltar. Eu tenho certeza disso. Muito bem, tá aí, esse áudio aí. Explica aí pra gente, Danilo. Depois eu passo a bola pro Mauro, pro Casão. Esse áudio foi... Só mais um detalhe aqui. Ele fala sobre... Quando ele fala sobre... eu preciso de carinho, reconhecimento, não sei o quê. Dudu, o seu salário é o reconhecimento. Carinho, esse negócio, isso não passa de choro. Choro. O seu salário era o maior salário do futebol brasileiro. Você queria mais o quê? Um dos maiores salários, né? Porque o Memphis chegou aqui ganhando muita coisa também. O que você queria mais do que isso? O que você queria mais do que um salário que você tinha, o contrato que você tinha no Palmeiras? Você ficou um ano machucado. A culpa não é sua. Foi uma fatalidade, você se machucou. O Palmeiras ficou ali, ó. Você quer mais respeito e reconhecimento do que isso? Claro que é obrigação pagar o salário. Mas assim, o que você pede não tem o menor sentido. E tem um outro áudio que ele fala que ele queria ir pro Cruzeiro. Ele fala, não, eu recebi uma proposta. O Anderson Barros fala, pra você foi melhor? Pra mim sim, foi melhor. Então assim, não justifica. Foi gravado em junho de 24. Eu tive acesso aí a esse áudio agora, depois que ele foi anexado na justiça como uma prova. Eu estou lendo aqui justamente para explicar direitinho as datas. Esse áudio foi gravado em junho e aí ele foi colocado nesse processo como uma forma de o Dudu mostrar o ambiente que ele vivia. E na época que ele gravou esse áudio, ele também entendia que estava sofrendo uma pressão por parte do Palmeiras para sair e tal, num ambiente que ele considerava hostil, quase que um assédio moral. E ele usou esse áudio, na verdade, também para mostrar todo esse ambiente que ele vivia. Esse áudio, como eu disse, já existia em junho de 24. E aí esse áudio tem essa conversa toda. Eu acho que nesse áudio, para mim, agora a opinião, não é mais fato, é minha opinião, eu acho que esse áudio deixou uma pessoa gigante em toda a história. Anderson Barros. A gente publicou só alguns trechos no Instagram e no Flash. A gente ouviu agora uns minutinhos. Eu ouvi o áudio todo, mais de uma vez. E a condução do Anderson Barros é algo assim
exemplar no sentido de profissional. Muito profissional, considerando o tamanho que o Dudu tem, para mim ainda tem, né, independentemente do jeito que ele sai, na história do Palmeiras. Dudu é o jogador que, para mim, é o símbolo da virada do Palmeiras lá em 2015, quando o Palmeiras, até em 2014, brigava para não cair pela terceira vez na sua história. Então o Dudu é um jogador gigante, está na história do Palmeiras, para mim continua como ídolo, mas ele foi muito, 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 muito mal nessa história. E o Anderson Barros foi muito, 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 muito bem em toda essa história. Uma condução exemplar. E mostra que o Dudu foi mimado, né? Ele não foi exemplar, não entendeu o que ele estava vivendo e não conduziu a sua saída do Palmeiras da forma mais profissional possível. Mauro, o pós-Palmeiras do Dudu é bem... A saída dele do Palmeiras parece que murchou o Dudu, né? Não conseguiu ficar no Cruzeiro, foi pro Atlético, enfim. A verdade é que ele não jogava mais no mesmo nível, né? Por isso ele perdeu espaço no time, ele virou reserva. Era um jogador caro e é natural, o cara perde espaço. O Veiga não está vivendo isso. Uhum. O Veiga era titular absoluto. Hoje, acho que ele é até escalado às vezes muito mais pelo histórico do que pelo momento. Mas acontece, o jogador vai ter uma queda de rendimento, outros jogadores aparecem e o nível de cobrança é elevado, porque é um time que está brigando sempre lá em cima. Então você tem que estar... Vou ter que concordar com o Mauro César Pereira, hein? Olha a fase, ele não tá mentindo. O Veiga, por exemplo, tá no banco mesmo. E aí? Jogou um, jogou outro ali, mas o Veiga hoje virou reserva do Palmeiras. Tá causando? Tá fazendo alguma coisa? Não, tá respeitando os seus companheiros que estão em melhor momento que ele. Simples. Jogando muito. Ele perdeu espaço e no Cruzeiro mesmo também, chegou no Cruzeiro, não foi um titular absoluto no Cruzeiro, no período curto que lá esteve. Por isso até que saiu. Estava insatisfeito e tal, que ele quer jogar. Tentou derrubar o treinador. Teve esse problema. O Dudu, assim, hoje, pelo que ele vinha jogando. E pediu a cabeça do treinador, né? O Dudu foi mandado embora do Cruzeiro, fizeram a rescisão com ele, porque ele pediu para mandar o Leonardo Jardim embora. Ele só consegue ser titular num time que não seja de ponta. Entendeu? Num time que não seja de ponta, ele vai ser titular. Num time de ponta, que briga pelas maiores competições, ele vai ter dificuldade de se firmar. No Atlético mesmo, ele vai ter dificuldade de jogar, porque tem concorrência com outros jogadores ali, o Atlético tem um elenco legal, não é um elenco ruim. Então, vai ter dificuldade, é normal isso aí. E ele teve uma queda muito acentuada, né? Teve um momento assim que, de repente, o futebol dele caiu muito. Agora, ele está ali defendendo o dele também, né? Quer dizer, o jogador de futebol no Brasil muitas vezes é realmente muito mimado, né? Então, quando fala, quer o quê? Respeito, carinho, quer um cafuné, o que é? Quer ser titular. Quer ser titular, não dá. Você não está jogando mais do que o outro. Mimo. Você vai ser reserva enquanto está jogando mais. Na garganta. O salário tem dia, o que falta? Uma relação profissional, gente. Ele tem um comportamento infantil desde sempre. Ele é mimado desde sempre. Ele tem um comportamento de Peter Pan, de não querer crescer, narcisista, que só pensa nele. Tanto que ele também se comportou mal durante o meio do ano passado, quando ligou para o Cruzeiro, querendo ir para o Cruzeiro. Isso. E aí, quando ficou público, ele falou, não liguei para ninguém. E os diretores do Cruzeiro desmentiram ele publicamente. Né? E ele fez aquela reunião com a torcida para tentar colocar a torcida do Palmeiras, Vou que ter já que tem uma concordar com o Casagrande também. Ô, Dudu, você fez comigo, hein, meu fazer uma legião, ele tentou fazer um exército para ficar contra a Leila, contra o Abel, mas para beneficiar somente ele, não o torcedor, não tem ama torcida, nada disso. Foi um movimento para beneficiar ele próprio. E quando ele foi para o Cruzeiro, ele fez o mesmo movimento, porque o Léo Jardim chegou, viu a situação do Cruzeiro que estava horrível, né? Começou a tirar ele do time durante o jogo. Eu assisti os jogos do Cruzeiro. Ele começou a tirar o Dudu durante os jogos. Depois o Dudu virou reserva. Começou a fazer bico no vestiário. Começou a fazer intriga dentro do vestiário. Chegou para o Pedro Lourenço e pediu para demitir o Léo Jardim. Isso eu estou falando sempre e com notícias da imprensa. E com aspas nas falas, hein? E aí, o que aconteceu? O Pedro Lourenço ficou ao lado do Léo Jardim, deu aval, protegeu, como ele devia ter feito. Isso aconteceu mesmo. Fez, isso aconteceu, o Pedro Lourenço falou isso, vazou essa conversa. Demitiu o Dudu, que por sua vez, foi mais uma vez infantil e desrespeitoso de sair para o Cruzeiro e para o Atlético. Sim. E chegando lá, falando que... dando indiretas. Quando ele chegou no Cruzeiro, ele deu indiretas pro Palmeiras.
Ele saiu do Cruzeiro, em meses, poucos meses, e foi pro Atlético e deu indireta pro Atlético. Que ele é ídolo do Palmeiras é indiscutível. Que ele tem a importância... Então, aí eu acho o seguinte, eu acho que isso é complicado. Deixa a sua opinião, eu quero saber o que você acha disso. A gente tem que entender que o jogador é profissional. Eles são profissionais. Por mais que a gente tenha... Eu acho que muitas vezes a gente coloca uma expectativa muito grande em atletas e eles não correspondem a isso. E aí tem a frustração. Ele saiu do Cruzeiro, ele pode ir pra onde ele quiser. Ele saísse do Palmeiras, ele poderia ir pra onde ele quiser. Ele deveria, aí é um outro papo. Pela história que ele tem no clube e tal. Mas isso acontecia antes. Hoje é mais complicado. Mas eu acho, o jogador cumpriu o seu contrato, ele pode jogar onde ele quiser. Não existe nada que proíba. Alguns vão entender, outros que não. Outros não, mas a gente tem que lembrar, são profissionais, tá? O que eu falo do Corinthians é que ele falava direto que não jogaria no Corinthians, né? Ele vivia falando, não, eu não, pela minha história e tal e tal. Mas a gente sabe que não dá pra acreditar nisso. O Danilo falou da virada lá, é indiscutível. A história dele é riquíssima no Palmeiras, é indiscutível. Mas ele não valoriza mesmo quem coloca ele no banco. O carinho que ele quis dizer, aquele negócio que ele falou, estão me tratando mal, eu preciso ser mais reconhecido, eu sou ídolo da torcida, e dando a entender que assim, eu quero ser titular. É que se ele fala, eu quero ser titular e pronto, gravando, pega mal. Quer dizer, ia pegar mal pra ele. Isso. Mas quem conhece um pouco o futebol e acompanha, como a gente acompanha, principalmente o Dudu, o Palmeiras, os grandes times, você sabe plenamente que a intenção dele foi dizer, eu quero ser titular. O meu mimo é, eu quero jogar. Sim. Eu sou o cara pra jogar, tenho história no Palmeiras, né? Nas entrelinhas tá isso. Exato. Só você ver. Sou ídolo do Palmeiras, da torcida, tenho uma história aqui, preciso ser mais respeitado, preciso ter mais atenção. O que é isso? É simplesmente resume tudo, tira tudo isso que ele falou e coloca assim, Barros, eu quero ser titular. É isso. É isso. Basicamente. Se eu não for titular, o Corinthians vai me querer, o Cruzeiro vai me querer. Ele falou isso, cara. E tem uma coisa que a gente tem que pontuar também, quando você faz uma gravação que só um lado sabe que está sendo gravado, tá errado, né? Então assim, não é que o Anderson Barros sabia que aquela conversa está sendo gravada, o Dudu, ele gravou sem que o Anderson Barros soubesse. Então isso já é um erro de qualquer jeito, né? Então eu entendo quando ele fala aqui, né, aqui estava sofrendo pressão e aí eu pedi até pro Anderson Barros intervir no momento e tal, juntei isso agora no processo só para tentar me defender. Só que, cara, se você gravou um áudio em junho de 24 e agora, em julho de 25, Perfeito. Você põe na justiça para tentar se defender, o Anderson não sabia que estava sendo gravado. Não. Isso aí é falta de caráter, É uma gente. história estranha, não dá para falar. Eu até entendo, assim, o jeito que o Dudu saiu do Palmeiras, eu acho que a Leila errou, tá? Eu não acho que ela deveria ter falado que saiu pela porta dos fundos. Eu acho que a Leila sabe controlar a narrativa muito bem, ela não aceita muito bem quando as críticas são contra. Ela não aceita crítica nenhuma, na verdade. Mas nesse caso, ela poderia não externar os problemas, né? Você resolver internamente. Até porque o Dudu era um produto. E o Palmeiras poderia vender mesmo com o contrato dele acabando. E ela externar isso, eu acho que não foi algo positivo também, não. Ela tratou o Dudu de uma forma que eu não trataria. Enfim, não estou dizendo que o Dudu tinha que ficar, tinha que renovar, nada disso. Mas o jeito de você tratar jogador, o Palmeiras mostra como tratou o Rony, como tratou o Mike, como tratou Felipe Melo, como tratou o Jair. São tantos jogadores que saíram e que tem uma história. Eu acho que o Dudu poderia ter sido melhor tratado na saída dela. E eu acho que isso mexeu com a cabeça do Dudu. Mas não justifica toda essa condução do jeito que o Dudu conduziu aí para sair do Palmeiras. Só uma coisa. Você, se eu te chamar, vocês três, porque eu preciso conversar com vocês e liga um gravador e vocês não sabem, isso é atitude de mau caráter. Não estou falando que o Dudu é mau caráter, eu estou falando que essa atitude de gravar uma conversa sem que a outra pessoa saiba é sacanagem, é falta de caráter, é oportunismo e é desonestidade. Você está sendo desonesto com a outra pessoa, porque a outra pessoa está confiando em você e vai falar que o Barros foi bem. Né? Mas a intenção de um cara que faz isso é forçar a outra pessoa a falar coisa que ele quer que fale, para ficar registrado, para ele usar, como estavam armando para mim. E quem ia se ferrar ia ser o Barros também, caso ele falasse alguma coisa. Exato. Ele podia entregar a lei, entregar o Abel por algum motivo. Exatamente. Falar, sei lá, vamos supor que ele fala, por mim, Dudu, você ficava, mas o Abel te odeia. A Leila não quer te ver. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Alguma coisa assim. Eu acho que no final a justiça não devia nem considerar isso como prova, né? Pensando bem aqui agora.
E os áudios são vários, né? Vocês podem procurar no canal da UOL para vocês verem os áudios completos e também na página do Danilo FL, no Insta dele. E assim, Dudu conduziu muito mal isso, né? Muito mal. Ele não aceitou ir pro banco de reservas, tinha um grande salário e tem um outro áudio que ele fala que recebeu uma oferta do Cruzeiro. Assim, chegou para mim o Anderson Barros, falou: você aceitou a oferta do Cruzeiro? Ele procurou o Cruzeiro, conversou com o Matos, acertou com o Cruzeiro. Aí o Barros fala: mas você acertou? Ele, porque para mim é melhor, tal. Nem coragem ele teve para assumir. Aí depois ele deu para trás e acabou voltando e não assinando quando o Cruzeiro anunciou oficialmente tudo, mas agora a gente já entendeu como é que funciona a história. No final das contas, ele foi pro Cruzeiro e quis derrubar o treinador. Então, assim, o Dudu aí tá perdido na carreira há um certo tempo. Parou de jogar bola e não tá sabendo lidar com isso. Bom, deixa seu comentário é muito importante. Obrigado pela sua presença aqui. O que o Dudu fez dentro de campo, os números dele, tudo, está na história. Não tem como apagar. Mas a postura dele com o torcedor poderia ter sido diferente na minha visão. Você o que acha? Valeu, galera. Tamo junto. Comenta aí. Até a próxima, Notas.